Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Aqui quem vos fala é o Guilherme Góes. Eu me chamo Gabriel. Nós somos os membros fundadores do Grupo Reintegrados, grupo de estudos dedicado à disseminação da cultura e do conhecimento. Nós hoje iremos falar sobre um tema bastante atual, bastante pertinente, que tem levantado bastante controvérsia nos últimos tempos. Iremos falar sobre Arquitetura hostil e a maneira como ela impacta a população brasileira e todo mundo no geral. Todo mundo acaba sendo afetado por esse tipo de arquitetura. Você tem alguma declaração inicial, Guilherme, a respeito disso? Cara, sobre arquitetura, meu Deus do céu. A arquitetura, ela é uma das artes clássicas, um negócio que é desenvolvido já há bastante tempo. A arquitetura, ela serviu para os mais diversos fins. E a gente tem, por exemplo, a arquitetura sacra, que é uma arquitetura que busca, através das formas, através das proporções, direcionar as pessoas para a contemplação do divino. A gente tem arquiteturas que, às vezes, eram feitas justamente para o contrário, como aconteceu em vários regimes autoritários ao redor do mundo, um sistema de arquitetura voltado para fazer com que as pessoas se voltassem não para o divino, mas para o terreno, se voltassem para a autoridade estatal em si. Já tivemos arquiteturas. Hoje em dia a gente tem um problema também da massificação da arquitetura, em que a gente vai perdendo a identidade da arquitetura de cada região, as coisas vão ficando cada vez mais parecidas, problemas logísticos. Então, assim, Gabriel, eu gostaria de saber como é que você vê esse problema, ou se há algum problema dentro da arquitetura, ou se, por exemplo, existe alguma coisa que a gente poderia, que seria importante para o cidadão médio estar se aprofundando dentro dessa arte. Pronto. Realmente, quando a gente fala de arquitetura hostil, é um tema um pouco bem complexo, porque assim, a gente tem que entender que o direito brasileiro, a própria Constituição assegura, se não me engano, no artigo 5º, segurança, um dos elementos, um dos direitos fundamentais. E quando a gente fala de arquitetura hostil, o que é que significa? É aquele tipo de arquitetura que é projetado para reprimir, para expulsar, para isolar determinados grupos sociais. Então, por exemplo, se você monta ali um banco, você coloca pontas nele, você coloca espinhos, digamos assim, ou então uma textura mais abrasiva para que as pessoas não consigam dormir naquela região, ou então você isola alguns territórios. Então, assim, algumas pessoas entendem a arquitetura hostil, utilizam uma premissa de que é um método de sofisticar a própria arquitetura, de acabar tornando aquilo dali um padrão mais moderno, de tornar alguma coisa, fazer seguir um padrão, uma tendência de moda, alguma tendência de urbanização. Só que qual é o problema? Sutilmente, sorrateiramente, esse padrão acaba prejudicando muitos grupos sociais, acaba violando a Constituição. Então, sejamos francos, é muito mais barato, muito mais econômico para o poder público, para o governo federal, os governos estaduais, os municípios, investirem em uma arquitetura hostil, que acaba sendo mascarada por uma premissa de economia, de modernização, mas acaba escondendo esse isolamento, essa exclusão social, essa opressão escancarada. É muito mais fácil você investir nisso do que investir, por exemplo, em ressocialização. Em pegar aquelas pessoas que são dependentes químicos, que são usuários de tóxicos, são alcoólatras, ébrios, os chamados, e ressocializá-los. Você botar eles em uma terapia, um tratamento químico, você colocá-los em um centro de acolhimento. É muito mais econômico você expelir, você isolar, do que você tratar. Entendeu? Então acaba sendo um problema sociopolítico, porque é um isolamento que é mascarado por uma premissa de lazer, porque diz que vai ficar mais moderno, que vai ficar mais, que vai seguir a tendência de urbanização social, que vai ficar mais sofisticado, só que acaba isolando um grupo social. Então, assim, realmente é preciso que a população se conscientize a respeito do seguinte fato: quando uma empresa ela implementa a arquitetura hostil na sociedade, ela não está simplesmente modificando aquela arquitetura, ela está modificando o território que a população utilizava. Só que qual é a questão? Vamos ser francos. O benefício para o cidadão comum da arquitetura hostil, de uma forma ou de outra, a população acaba se beneficiando. Por quê? Por exemplo, uma pessoa que é dependente química,
ela está totalmente fora das suas capacidades civis, ela não tem consciência do que faz, muitas das vezes fica perambulando. Então, assim, a arquitetura hostil, para muitas pessoas, ela acaba sendo vista de uma maneira positiva, porque você vai com a sua família passear em um parque, e tem algum dependente químico, tem uma pessoa, um usuário de crack, entendeu? Então, realmente, muitas pessoas acabam defendendo porque não querem estar com sua família em um ambiente com pessoas potencialmente agressivas, com pessoas que estão fora das suas capacidades mentais, estão fora da sanidade mental. Então, realmente, não é você pegar também, você não é obrigado a ficar no mesmo local com essa pessoa, correr o risco de ser agredido, de ser violentado e tal, de ser furtado, mas também não é correto você pegar esse ser humano, que é um ser humano, pode ser dependente químico, pode ser usuário de drogas, mas é um ser humano, e isolá-lo completamente. Colocar um muro, como foi o que aconteceu na Cracolândia. Por que o Estado, que deveria ter esse papel, que tem esse papel perante a lei, perante a Constituição, a Magna Carta de 88, não pega essas pessoas e ressocializa? Por que não investe pesado em educação, em lazer, previdência social, em tratamento médico para essas pessoas? É muito mais fácil você isolar. E isso acaba sendo tão ruim, porque se a gente for analisar isso, se a gente for analisar mais a fundo, acaba sendo um campo de concentração oculto. É como se fosse um Auschwitz, entendeu? Você pega um grupo social que é marginalizado, que é discriminado, oprimido pelo governo, não quer ressocializar e acaba oprimindo, isolando cada vez mais e deixando-os à mercê da morte. Então, realmente, é uma coisa desumana e que, pelo simples interesse, pelo simples latente e opressor interesse financeiro, muitas autoridades não investem na ressocialização. É muito mais fácil você isolar como se aquilo não fosse gente. Eu gostaria de entender, Guilherme, como você entende os impactos dessa arquitetura hostil na sociedade. Assim, pelo que tu falou, tem algumas coisas que eu consegui entender, que seria o seguinte, né? Às vezes, uma arquitetura, essa arquitetura, muitas vezes, ela consegue reprimir as pessoas, trazer vários impedimentos, inclusive até, se a gente analisar como é que funciona a arquitetura de algumas cidades modernas, algumas cidades planejadas, tem vários locais que algumas pessoas criticam isso, que parece que foram feitos para que pessoas não consigam andar ali. Inclusive, aqui na nossa capital federal aqui no Brasil, tem vários locais públicos que as pessoas dizem que parece que é todo feito para que o cidadão não tenha acesso nenhum. Outro ponto também seria, ficou assim um pouco subjetivo na tua fala, mas que eu gostaria de estar trazendo, que é a breguice da arquitetura, que, meu Deus do céu, cara, a gente para pensar também, cara, imagina um negócio, eu não consigo imaginar uma coisa mais brega do que o Palácio do Planalto. Tu consegue imaginar algo mais brega, mais cafona do que o Palácio do Planalto? Eu não consigo imaginar algo mais cafona do que aquilo ali. Tem uma explicação arquitetônica por trás, né? Cara, eu acho, não é isso, é porque é aquele tipo de coisa que a pessoa faz, porque, nossa, é a onda do momento, é o novo cajuzinho, é a nova onda do verão, mas é aquele negócio que ele vai ficar obsoleto amanhã. Não é uma coisa que se torna um clássico, vai perdurar. Você já olha para aquilo ali e tu sabe, olha, isso daqui é bonitinho agora, ele é legalzinho agora, mas sei lá, cara, se tu pensa nessas arquiteturas de cidade planejada mais moderna, elas já foram construídas já há um tempinho. Você olha para aquilo ali já não parece um negócio mais tão moderno assim. Já parece um negócio assim bastante já obsoleto, bastante ultrapassado. E aí quando tu fala, porque isso foi um negócio assim que me impactou assim um pouco. A pessoa constrói uma praça, tem ali os bancos da praça e tem uma superfície desconfortável para que pessoas não durmam ali. Cara, isso aí eu acho que é o cúmulo da falta de educação. Meu Deus do céu. Não, mas pela caridade. Eu me lembro que o professor Olavo de Carvalho, há um bom tempo atrás, há bastante tempo, na época do Orkut, havia postado um texto na internet em que ele havia falado que enquanto que ele se indignava que muitos restaurantes destratam pessoas que vivem em uma situação de rua e às vezes conseguem algum dinheiro e quer comer uma comida diferente. Às vezes o cara vai ali para um restaurante e aí você diz, às vezes não é tão conveniente deixar essa pessoa que está mal vestida, que está fedida, junto com os outros clientes distintos. Mas será que é correto você expulsar aquela pessoa ali do local? Será que isso é uma coisa
será que não é mais inconveniente ainda você destratar essa pessoa, você tratar ela como um bicho? E aí ele conclui lá o texto, né, dizendo que se todos os restaurantes fossem se todos os restaurantes fossem educados com os mendigos, logo haveria mais restaurantes do que mendigos. Então, assim, cara, que coisa de gente mala que fazer um banco que seja próprio para que pessoas não consigam descansar ali. Meu Deus do céu. Inclusive, eu já vi uma imagem, eu não me recordo qual é a autoria e tal, mas era mais ou menos o seguinte: era um banco, uma praça, acho que era até um banco de metal, que a gente encontra em capital mesmo, e que, por exemplo, ele era largo mesmo, era até comprido, e aí no meio dele tinha um vão, tinha um espaço vazio, uma interrupção no local do assento. E aí a explicação da prefeitura era que era para os cadeirantes poderem se acomodar lá. Uma pessoa senta de um lado, a outra senta do outro, e o cadeirante coloca sua cadeira ali no meio, no vão, entendeu? Só que muitas pessoas entenderam como arquitetura hostil. Porque, por exemplo, o cadeirante ele senta justamente no meio, ele coloca sua cadeira justamente no meio do banco, se um morador de rua quiser deitar. Não tem como, entendeu? Fica o espaço no meio, vazio. Então, as pessoas entenderam como. Que ali fosse para que ninguém conseguisse. Exatamente. Podia colocar, por exemplo, uma extensão do banco para a pessoa que tem deficiência física, uma pessoa cadeirante, ou então colocar na extremidade para que ela pudesse sentar ali e a outra pessoa pudesse dormir. Mas não, acabaram colocando no meio justamente para que impossibilitasse qualquer pessoa de deitar ali. Entendeu? Então, assim, para a população comum, pode passar batido, pode passar desapercebido essas questões de que são coisas muito sutis, mas para a pessoa que depende daquilo, acaba sendo muito impactante, acaba criando até uma estratégia política de isolamento, porque, por exemplo, uma questão geográfica mesmo. Você pega ali algumas regiões da cidade que você quer tirar a população pobre da rua, daquilo dali. Em vez de você ressocializar, de você tratar como um político, uma autoridade competente deveria fazer, você acaba isolando aquele grupo. Aí, então, por exemplo, eu não quero dizer que é um bairro nobre, eu enquanto representante, não quero que gente pobre, dependente químico, fique aqui. Aí vai lá e começa a implementar... de pobres. Começa a implementar a arquitetura hostil, começa a colocar essas estratégias mais sutis, colocar um vão no meio do banco de metal, colocar uma textura mais abrasiva, mais áspera, para que as pessoas não consigam dormir. E aí você vai fazendo isso de uma maneira tão estratégica do ponto de vista geográfico, que vai encaminhando essa massa de uma população doente, uma população vulnerável socialmente falando, para um grupo, para uma região específica, entendeu? É por isso que, por exemplo, tem a Cracolândia. Sabe? Porque acaba havendo esse isolamento. Se uma pessoa vai para uma região, a pessoa dependente de químico vai para uma região, você vai lá e aplica a arquitetura hostil. E ela migra para outra região, aplica também. Você vai fazendo todo um esquema geográfico para poder isolar a pessoa em uma única região, que é onde ela consegue ficar ali minimamente, viver minimamente bem, né? Ou então, geralmente, na maioria das vezes, não, acaba vivendo condições precárias e o Estado acaba fechando os olhos para isso, acaba isolando cada vez mais. Então, sobre esse ponto, eu gostaria de entender quais os outros impactos que você acha que isso gera, além dessa questão da desumanização do indivíduo, da objetificação da pessoa, você ignora que aquele indivíduo é um ser humano, e também sobre a questão do sistema de saúde público mesmo, o próprio sistema sanitário da região. Porque, por exemplo, se você pega um grupo que é marginalizado, um grupo que é vulnerável socialmente, e isola eles, aquilo dali vai virar, inquestionavelmente, um foco de proliferação de doenças. Entendeu? Pessoas que estão ali transmitindo sangue, que estão fazendo transfusões, que não estão com higiene em dia, acabam proliferando doenças, e aí qualquer oportunidade de sair dali vai transferir doença para outras pessoas. Então acaba criando uma crise sanitária na região onde está acontecendo esse foco de isolamento social. E a partir disso, quais observações você tem a fazer sobre essa questão? Você acha que isso pode gerar outros problemas adjacentes, além da questão da crise sanitária, além da questão da desumanização? Cara, sei lá, mas saneamento básico o Brasil já quase não tem. É verdade. O Brasil já quase não tem. A gente não tem um destino certo por dejetos das pessoas. E aí, meu Deus do céu, você ainda vai tentar fazer uma espécie de um campo de concentração para pessoas que vão estar em situações bastante vulneráveis, que às vezes não têm acesso a uma higiene básica. Meu Deus do céu, realmente, isso pode acabar sendo um problema sanitário. Isso pode acabar trazendo várias complicações. E outra coisa também, né, cara, o ser humano, a gente precisa de ter um estímulo que seja um negócio bastante, que seja um negócio ordenado, que seja um negócio que seja, tipo, cara, você vê, por exemplo,
se tem uma parte da cidade que seja bonitinha, que seja organizadinha, que seja limpinha, aquele local, por mais que ele não tenha muita coisa, aparentemente, ele não vai deixar de ser frequentado. As pessoas, elas são direcionadas para aquilo ali. A gente, naturalmente, a gente busca esse tipo de coisa. Agora, se para onde a pessoa olha só tem feiura, só tem um arquiteto, e para além daquilo ali, você tem uma arquitetura que te impede de acessar outras coisas, que funciona como uma espécie de bloqueio. Você tem vários, esse negócio limitante. Eu me lembro de uma palestra que eu havia visto de um cidadão que é militar. Ele havia dito que, na época que ele morava no Rio de Janeiro, ele morava numa periferia do Rio de Janeiro, ele só tinha sentimento ele só tinha sentimento de derrota. A vida dele, enquanto ele estava ali, ele só via as pessoas passando com cara fechada, as pessoas voltando do trabalho com cabisbaixo, macambúzio, para onde ele olhava. Cara, tem um negócio horrível em cidade, que você olha pro céu, você quase não consegue ver o céu, tanto fio que é passando assim de um lado pro outro, que, meu Deus do céu. E aí quando ele se mudou para o Ceará, especificamente na região de Itapipoca, foi quando ele começou a ficar uma pessoa diferente, porque ele via as pessoas mais alegres, pelo menos ele conseguia olhar para cima e ver nuvens no céu e não apenas um monte de fio. E havia um comércio ali, o pai dele virou bodegueiro, e aí eles começaram a mudar de vida, mas coisa que não teria acontecido, segundo a história que ele contou, não teria acontecido se ele tivesse continuado na periferia do Rio de Janeiro. Aí eu me lembro de um negócio que também o professor Olavo de Carvalho havia falado, ele falava frequentemente muitas coisas a respeito desse tipo de situação que ocorre aqui no Brasil. Que seria interessante que a gente tivesse, por exemplo, um tipo de programa que, sei lá, fornecesse tinta para as pessoas pelo menos pintar a frente das casas, para que se tivesse um saneamento, que as pessoas tivessem um saneamento básico adequado, que as ruas fossem mais limpas, que a gente tivesse as nossas cidades funcionando de uma maneira pelo menos um pouco esteticamente melhor, para que as pessoas conseguissem se sentir um pouco mais felizes, conseguissem estar mais integradas na sociedade, entendeu? Uhum. Realmente. Esse vídeo aqui está com 17 minutos. Então, pessoal, esse foi o nosso debate. Eu espero que vocês tenham gostado. Acredito que tem muitas outras questões que nós poderíamos ter falado. É um tema bem vasto, é um tema que dá para se aprofundar bastante. Se você queria colocar alguma observação, pode comentar aí uma sugestão de vídeo, alguma questão que você gostaria de levantar sobre algum posicionamento sobre o tema. Nós adoraríamos ouvir, ler a sua anotação e até responder também. Não esqueça de curtir, de compartilhar e aguardar a gente para os próximos vídeos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, até a próxima.